Secretário de Estado, no que toca a este Orçamento de Estado, avolumam-se as dúvidas sobre a sua execuibilidade, já que, quanto à transparência, infelizmente, este não abunda neste documento. Na parte da receita, uma primeira dúvida. Na nota explicativa que o Governo fez chegar já esta semana ao Parlamento, inscrevem-se 81 milhões de euros como receita decorrente de poupanças resultantes do aumento de eficiência. Gostaria de perguntar, Sr. Ministro, como decompõe estes 81 milhões de euros? Como chegou a esse número tão impressivo? Para mais, sabendo-se o muito que já foi feito nos últimos 4 anos para aumentar a eficiência do SNS e o muito que será feito pelos seus novos companheiros de viagem do PCP e do Bloco de Esquerda para aumentar a despesa. E quanto à despesa, ninguém minimamente sério poderá ignorar os inúmeros fatores que concorrem para o seu brutal aumento. A reposição integral dos salários já este ano, o impacto com o aumento de trabalho extraordinário decorrente da aplicação das 35 horas, a reposição dos feriados, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, a continuação do alargamento da rede de cuidados continuados, a abertura de novas unidades de saúde familiar. Ora, todos estes fatores implicarão uma pressão de largas centenas de milhões de euros num orçamento que cresce pouco ou quase nada. De facto, tememos que o orçamento do SNS seja um bom exemplo daquilo que é o Orçamento de Estado para 2016. Um gato escondido com o rabo de fora. É que se o financiamento global é praticamente igual ao 2015 e se a despesa simplesmente dispara, significa que a sustentabilidade do SNS, como sempre o conhecemos, está desde já ameaçada por um irresponsável desmantelamento financeiro que está a ser proposto neste orçamento. Quase parece que este novo velho governo também aqui está a querer fazer a reversão da sustentabilidade financeira do SNS que tanto custou alcançar. Neste sentido, o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é que quantificação faz dos fatores de aumento de despesa que eu há pouco referi e como a pretende compensar. Sr. Ministro, o anterior Governo aprovou um plano de investimentos dotado, aliás, com participações comunitárias, principalmente no âmbito dos cuidados primários. A região Norte é disso um bom exemplo. Posso-lhe fornecer a lista de investimentos previstos e aprovados para o caso, enfim, de ainda não a conhecer, mas que têm um valor total de 40 milhões de euros e que são cofinanciados em 34 milhões de euros. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se tenciona o atual Governo prosseguir esse plano de investimento e, se sim, com que dinheiro? É que, se observarmos as verbas, designadamente das ARS, consignadas ao investimento, o que vemos é uma redução relativamente ao ano passado, o que não, sinceramente, augura nada de bom para as nossas populações. Sr. Ministro, este orçamento que aumenta o financiamento das parcerias público-privadas em 30 milhões de euros, que diminui as transferências para os hospitais, centros hospitalares, unidades locais de saúde em cerca de 90 milhões de euros, como aliás o próprio relatório do Governo reconhece, envergonha naturalmente, e tenho a certeza, o Partido Comunista, envergonha o Bloco de Esquerda, atira para o caixote da mais acabada demagogia política todas as tiradas, os fingimentos e as hipocrisias destiladas pela extrema-esquerda. Uma última questão, Sr. Ministro. O Governo pretende alargar a ADSE aos cônjuges e filhos até aos 30 anos. Qual estima que vai ser o impacto para o SNS? É que estas pessoas irão deixar de recorrer ao SNS e passarão, muitos deles, a recorrer ao privado. Finalmente, o Governo resolveu manter os descontos para a ADSE em 3,5%. Perante isto, gostaria de citar o atual Ministro Eduardo Cabrita, quando no ano passado disse a esse respeito: o objeto desta proposta de lei é aprofundar um caminho da violenta perseguição aos trabalhadores da administração pública e aos pensionistas, a pretexto do autofinanciamento através de um imposto especial de um subsistema de saúde. Sr. Ministro, pergunto-lhe como é que classifica estas declarações que foram feitas há cerca de um ano pelo atual Ministro Eduardo Cabrita sobre estes descontos, já que este atual Governo mantém a mesma taxa. Muito obrigado. Muito